Bom dia, pessoal. Todo mundo me escutando? Vamos começar mais uma live hoje, dia primeiro, né? Feriado. Eu vou chamar a Tânia para começar comigo e depois a gente chama a nossa convidada, que é a Ariane. Oi, Tânia, bom dia. Bom dia, Rafaela, tudo bem? Tudo jóia. Para variar, eu congelado. Incrível isso, incrível. Eu acho Gente, que é uma então, marcação sua comigo, não pode ser isso. a gente não sabe o que acontece, mas toda vez que a Tânia divide a tela comigo, ela fica congelada. Isso, mas eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, assim, nada congelado. O dia tá bem quente, inclusive em Belo Horizonte, tá bem bonito aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Tânia Mader. Eu vou deixar vocês conversando aí com Rafaela e Eliane. Vou só me apresentar. Sou fisioterapeuta e há 10 anos estudo e trabalho com cuidados paliativos. E esse projeto Entrelaçando Vidas é um projeto meu e da Rafaela com o objetivo de entrelaçar vidas, profissões e saberes através de cursos, através dessas lives hoje, né, nesse mundo online que a gente está vivendo e que está sendo muito interessante, né, Rafa, porque a gente pode estar fazendo lives e conversando com pessoas do Brasil todo. Enfim, então a gente está muito feliz hoje de receber a Ariane e né, é um projeto que é muito gratificante poder conversar sobre os cuidados de uma forma geral, de uma maneira um, rica, né, com essa troca de pessoas com vários backgrounds diferentes, né, com várias histórias de vida diferentes. E isso que enriquece muitíssimo os nossos bate-papos. Tá bom? Vou deixar vocês aí então, já que eu estou congelada mesmo. Estou aqui assistindo tudo e curtindo tudo. Tá bom, Rafa? Obrigada, Tânia. Então, pessoal, a gente não sabe o que acontece, né? Infelizmente, eu e a Tânia, a gente não consegue quase nunca ficar na mesma tela, mas ela já deu uma prévia para vocês, né? Meu nome é Rafaela Aquino, eu sou fisioterapeuta também, conheço a Tânia de uma pós-graduação lá de 2007, e aí há 2 anos, mais ou menos, nós estamos nessa parceria, e tem o objetivo mesmo de entrelaçar as pessoas, né? Então, a gente busca muito isso, né? Nos nossos cursos, nos cursos que nós participamos, de eventos que participamos, discussões, e nós vamos juntando as pessoas e criando uma rede de contatos, sempre com o objetivo de divulgar essa filosofia dos cuidados paliativos e dos cuidados em geral. A gente acha um tema muito pertinente, principalmente pelo que estamos vivendo hoje. Eu estou aguardando a Ariane entrar, que é a nossa convidada. Enquanto isso, eu queria agradecer as parcerias que eu e a Tânia temos no projeto Entrelaçando Vidas, que é o Complexo Hospitalar São Francisco, pelo qual estamos fazendo curso de voluntariado, atualmente online, né, devido à pandemia. A UIMEX, que é Instituto Mineiro de Educação Continuada em Saúde, que é onde promovemos vários cursos. Por enquanto, eles estão suspensos, porque eles são presenciais, essencialmente presenciais. E ao Infinito, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um movimento coordenado pelo Tom Almeida, que é, na verdade, um publicitário que teve várias perdas pessoais e aí começou a estudar sobre o assunto. Ele atualmente está fazendo sarais, são praticamente todos os dias, com vários temas diferentes e pertinentes. Ele é nosso parceiro, nós representamos o Movimento Infinito em Belo Horizonte. Atualmente eu estou no Rio devido à pandemia e a Tânia está em Belo Horizonte. O Tom, em algum momento, nós vamos levá-lo a BH. Infelizmente, não conseguimos por conta da pandemia, mas esperamos que tudo isso passe logo e todos fiquem bem, né? E, enfim, devido a essa parceria, eu vou falando enquanto a Ariane não chega,
o que que aconteceu? Teve, na primeira semana que começaram os sarais, há mais ou menos um mês atrás, eu participei do jantar online. É um jantar que ele é feito presencial, coordenado pelo Infinito e pela doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. E ele é feito normalmente em São Paulo e começou a ser feito em outras cidades do país, né? Ele chama, o evento chama Vamos Jantar e Falar sobre a Morte. É um tema que parece um pouco assustador, mas que sempre me encantou muito. Gente, eu vou chamar a Ariane para ela entrar na tela comigo. Um minutinho. Aguardamos a tecnologia. Ei, Ari! Olá, oi, bom dia! Tudo bem? Tudo bem, Rafa? Que alegria ter você aqui com a gente hoje. A alegria é muito maior, viu? Para mim. Então, gente, como eu estava falando, nesse evento do Vamos Jantar e Falar sobre a Morte, que eu conheci a Ari. Não seria possível se não fosse online, porque estamos em estados diferentes, mas o Tom conseguiu proporcionar isso. E nesse jantar, falamos muito sobre experiências pessoais, profissionais, algumas coisas que nos marcaram. E isso acontece muito nos nossos cursos e nossas vivências, eu e Tânia. Nós nos entrelaçamos com outras pessoas. Então, eu me identifiquei muito com a fala da Ari nesse dia. Achei ela muito pontual. Ela participou de vários outros encontros do Infinito, que eu estava também. E ela me tocou de alguma forma que eu não consigo explicar com palavras, mas ela sempre tinha uma leitura a fazer, uma pontuação a fazer, e isso me encantou nela. Então, do nada, eu fiz esse convite para ela. Ari, você pode fazer uma live com a gente, e ela aceitou, então estamos aqui. Eu gostaria que você se apresentasse formalmente para as pessoas. Ari, é um prazer ter você aqui. Muita gratidão por ter aceitado o convite. Certíssimo. Gente, boa noite. Muito obrigada. Eu quem agradeço, Rafa. Eu acho que quando eu vejo o seu rostinho, eu tenho a impressão de que eu lhe conheço há 1000 anos. Assim, é impressionante, né? Quando a gente se conecta verdadeiramente com as pessoas. Com certeza. Né? Então, eu sou psicóloga, né? Me formei em 2004 aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Falo de Natal. Quem está aí de Natal? Tem alguns ex-alunos meus aí entrando. E aí, me formei sempre, durante a graduação, sempre tive o desejo de trabalhar na área da saúde. Fiz essa opção em termos de especialização, então minhas primeiras especializações foram na área da saúde. E meu primeiro emprego também, né? Então, eu comecei trabalhando com pediatria, com maternidade, né? Com assistência psicológica a mães, a bebês. Depois eu migrei, sempre gostei muito de desafios, então migrei para trabalhar com UTI pediátrica e trabalhei por 5 anos com crianças, né, internadas em terapia intensiva. Foi lá que eu fiz o meu mestrado e sempre fui apaixonada pelas artes. Então, no mestrado, eu já trabalhei com literatura infantil, tentando entender um pouco como é que a literatura infantil auxiliava as crianças em um dos seus momentos mais críticos na vida, né? Que é estar em unidade de terapia intensiva, entre a vida e a morte. E de lá para cá, eu passei um tempo, 5 anos, nesse período, fui convocada para um concurso e hoje trabalho num hospital universitário aqui de Natal. Neste hospital eu fui lotada na unidade de oncologia, hoje trabalho com a comissão de cuidados paliativos dessa unidade. E é isso, o percurso até aqui é esse, né? E as experiências foram me trazendo uma riqueza, assim, que eu costumo conversar com os meus pacientes nesse sentido, que todo o percurso que eu fiz até aqui não é suficiente para o aprendizado
que eles me trazem dia após dia, né, nos nossos encontros. Então, eles são meus grandes mestres mesmo. Uhum. Parafraseando a Elizabeth Kubler-Ross, né, que é uma das precursoras aí do movimento Hospice, ela que trouxe essa ideia de que os pacientes é que ensinam para a gente, né? Isso. Então, a todo momento, essa escuta, e muitas vezes a gente tem que salientar, né, Ari, que eu também trabalho nessa área com os cuidados paliativos e que não é só o psicólogo que deve escutar o paciente, né? Isso. A gente Isso tem que estar mesmo. ali. É óbvio que eu não tenho a sua formação e a sua perícia para escuta, mas eu posso estar ali e acolher o que esse paciente me fala, né? Eu acho que isso é fundamental, principalmente hoje, nesses tempos em que tudo é muito corrido, atendemos muitos pacientes, temos uma demanda gigante, mas estar presente ali naquele momento, e foi isso que me encantou em você também, parece que eu te conheço há muito tempo. No jantar, toda a pontuação que você fazia, eu senti que você estava ali no que você estava falando. Então, eu acho que isso reflete muito qual profissional nós somos, né? Isso, exatamente. E, Ari, me fala o que te levou para essa área, por que você escolheu isso? Você acha que foi um chamado, você foi escolhida, te escolher? Foi literalmente um chamado. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pediatria, né? Mas sempre nessa interface do cuidado paliativo. Então, sempre me encantei e procurei cursos, formações que falassem a respeito da morte, do luto, do cuidado paliativo, como é que a gente consegue organizar um cuidado que possa integrar todos os aspectos do funcionamento daquele paciente diante desse processo de finitude, né? Então, sempre tive esse interesse. Em 2014, né, ao assumir o hospital universitário, aí por isso que eu digo que foi um chamado, né, nós éramos alocados de acordo com as necessidades do hospital. E aí, nessa alocação, eu fui parar na unidade de oncologia, que era uma das prioridades, né, em termos de locar a psicólogo. Tá. Sabendo-se que é necessário, é importante, que os pacientes passam por uma série de dificuldades, né, questões existenciais que vêm acompanhadas aí de um diagnóstico de câncer, né, que os confronta diretamente com o processo de morte, né, com estar doente, gravemente doente, e a possibilidade de morrer. Então, para o hospital naquele período era importante, era necessário. Na verdade, por lei, é necessário que exista o psicólogo nas equipes, inclusive para o hospital ser credenciado, como unidade de oncologia, né? Então, esse foi um chamado. E esse chamado me encanta todos os dias, né? Eu sempre falo que para trabalhar com cuidado paliativo, todos os dias nós atendemos a um chamado. Todos os dias aquilo precisa fazer sentido, né? A gente acorda sempre pensando que existe uma missão que a gente precisa cumprir ao lado daquelas pessoas e que, por mais difícil e doloroso que seja para nós, mas todos os dias nós precisamos aceitar esse convite. É um convite para cuidar da vida. E, na verdade, eu e a Tânia, a gente até brinca, Ari, em alguns eventos que a gente faz, e a gente pergunta, isso faz sentido para você hoje? Estar aqui hoje? Né? Estar nessa live faz sentido? Então, se faz sentido, você está no caminho certo. Se não faz sentido, procure outro caminho que não é esse. Não tem nenhum problema, mas procure outro caminho, né? E é essa reafirmação diária, não é fácil, né? Não é simples. E você tem que estar inteiro ali, né? É chegar e estar inteiro para aquelas pessoas que estão vivendo um momento. Eu não lembro mais quem falou isso. Que elas precisam falar mais do que a gente, né? A gente precisa escutar muito mais porque eles estão mais próximos
do fim do que nós, né? Assim, sem conseguirmos prever o futuro, né? Mas é mais ou menos isso. E, assim, gente, eu sou muito encantada pela Ari, pelo trabalho dela, tá? Então, assim, vocês vão me ver falando disso o tempo inteiro. E uma outra coisa, Ari, que a gente sempre salienta muito, que é a filosofia dos cuidados paliativos, né? O que você acha que essa filosofia pode contribuir para a nossa vida fora dos cuidados paliativos? Muito bacana a gente pensar. Quando eu ingressei na Comissão de Cuidado Paliativo e comecei a trabalhar com isso, é interessante como a gente se dá conta de que nós não pensamos sobre a morte. Na verdade, quando eu falo não pensar sobre a morte, na verdade a gente não para pensar sobre a vida, né? Sempre nas aulas eu trago esse convite aos alunos, assim, eu não venho aqui falar sobre a morte, eu estou falando sobre vida, né? Como o filósofo Heidegger fala, a morte, ela ilumina a vida, ela lança luz sobre a vida e ela nos convida a ressignificar essa vida. Então a gente está o tempo todo lidando com vida, até o último suspiro do paciente, né? Esse é o convite que é feito para a gente todos os dias, é a escolha diária que a gente faz por trabalhar nessa área. Então, trabalhar com cuidado paliativo e pensar a filosofia dos cuidados paliativos, que fala a respeito da morte como um processo natural, que é inerente ao processo de viver, né? Nós estamos morrendo o tempo inteiro, né? Se a gente parar para pensar dessa forma, estamos morrendo um pouco o tempo inteiro. Ao longo do nosso processo, do nosso desenvolvimento, nós enfrentamos uma série de mortes. Mortes que não necessariamente são mortes do corpo físico, mas mortes simbólicas mesmo. Então, é a morte daquela criança que agora é adolescente, que muda toda a estrutura física, né? Muda a forma de relacionar-se com o mundo, de relacionar-se consigo mesmo. Então, até no nosso processo evolutivo, ele é marcado por perdas simbólicas importantes. Só que nós não nomeamos dessa forma. E aí, quando nós estamos trabalhando em cuidado paliativo, é que a gente passa a revisar toda a vida e todo esse processo, né, com a ajuda da literatura especializada, para pensar, poxa vida, eu nunca parei para pensar e tomar as rédeas da minha vida, né, de tal modo a dizer, peraí, deixa eu tomar as rédeas da minha vida, porque eu sou finito. Isso traz muito sentido para cada dia que a gente vive. Nossa, eu tô impressionada. Gente, a gente não combinou essa conversa tão previamente assim. A Ari tá falando, eu tenho certeza, do coração dela. E quando você fala, eu me arrepio inteira. Porque uma coisa que a gente tenta reforçar todos os dias é que os cuidados e os cuidados paliativos são sobre vida, não são sobre morte. Então, muitas pessoas que não conseguem lidar com isso e que eu escuto muito falar, Rafa, você fala só sobre morte, sobre o fim, enfim, esses preconceitos que a gente enfrenta, né? Mas, na verdade, a gente quer que a vida seja plena enquanto houver vida, né? Só que, assim, a gente se depara hoje nessa situação de pandemia, onde estamos com a morte à nossa frente. Então, temos que nos deparar com isso. Então, aquela conversa que foi ficando lá para frente, quando acontecer isso, eu converso. Se eu tiver um diagnóstico de câncer, eu converso. Ou mesmo postergando viver a vida. Que é, quando eu passar num concurso, eu vou começar a viver minha vida. Ou quando eu fizer essa viagem, vou começar a viver minha vida. Isso vai postergando tudo que a gente acredita, né? Porque aí você não está vivendo hoje, você está pensando lá na frente, mas esse à frente pode ser que não aconteça, né? Exatamente. Eu lembrei de um trecho do livro de Anna Mee. Eu tive o prazer, eu brinco que ela meio que fez
Fez uma... Gente, esse é o livro da Ana Mi. A gente recomenda muito vocês lerem, porque é um livro incrível. Incrível. Exatamente. E tem um trecho que ela fala exatamente sobre os dias úteis, né? Que a gente fica assim nessa neura de esperar a sexta-feira para viver, né? E aí como é isso, né? Todos os dias nós estamos vivendo. Então, que tal tornarmos todos os dias dias úteis, né? Dias que fazem sentido e que fazem parte da nossa vida. É muito bacana pensar sobre isso. Eu brinco com ela que eu não pude fazer o lançamento virtual, né, da caixinha de o lançamento presencial foi porque foi bem no início lá da pandemia, tinha que suspender todos os eventos. E aí ela foi uma das primeiras a me convidar a falar sobre a caixinha de música. Pronto, isso aí é o lançamento virtual da caixinha de música, olha só. Mas é isso, né, Rafa? A possibilidade de pensar sobre a morte como inerente à vida. A pandemia, ela trouxe para outras pessoas que não tinham ainda esse contato com a filosofia do cuidado paliativo, ela trouxe de uma maneira muito pulsante essa necessidade de repensar a vida, de ressignificar valores, crenças, né, e poder seguir novos rumos, enfim, revisar, né, o que tem até aqui. A pandemia meio que trouxe a mensagem que a gente ouve todos os dias da filosofia do cuidado paliativo. Gente, só para contextualizar, eu e a Ariane não somos loucas, tá? Ana Michele é uma paciente de câncer metastático. Ela escreveu um livro e ela dá muitas palestras a respeito do que é ser uma paciente com câncer metastático. E ela vive a vida muito mais intensamente do que muitas pessoas. Porque ela vive um dia de cada vez, né, Ari? Eu sou fã dela, a Ari também, tenho certeza. Daqui a pouco a gente vai falar do livro da Ari, que é Caixinha de Música, que eu sou encantada, ainda não li, porque ainda não chegou, mas vai chegar. E Ari, antes da gente falar um pouquinho do seu livro, eu queria que você falasse um pouco desses recursos criativos e terapêuticos que a gente colocou no título da live, né? E como que você usa isso? O que te inspira para fazer isso? Me fala um pouquinho disso, por favor. A primeira fonte de inspiração são os pacientes, né? Então, eles me relatam sua história, né? Quando a gente trabalha com cuidado paliativo, o centro do nosso cuidado está em conhecer a biografia daquele paciente. Quem é aquele paciente? Com quem ele mora, do que ele gosta, no que ele acredita, o que ele quer para a vida dele, o que ele quer e como ele quer que se gerencie o processo de tratamento, né, e de finitude. Então, uma das coisas que eu comecei a pensar que me auxiliava muito aí, desde o contato com as crianças em UTI, até eu começar a trabalhar com adolescentes, adultos e idosos nessa condição, é a arte de uma forma geral. Né? A arte, ela é uma obra aberta a várias interpretações, né? E ela nos permite introduzir conteúdos extremamente delicados, mas de uma forma sutil, de uma forma leve, de uma forma lúdica. Desculpa, gente, alergia. Não é Covid. Não é Covid. É alergia. Desculpa, Ari. Que bom que não é, né, Rafa? Então, a gente traz a arte como esse aliado poderosíssimo, né, para produzir reflexões. Então, eu gosto muito de trabalhar com poesias. Existem várias poesias que nos fazem trabalhar com leveza, né? A questão da morte, de sermos finitos, a da experiência de viver. Poesia tem me auxiliado muito, né? Vai ser uma das publicações futuras também. Eu estou fazendo um compilado de poesias minhas e de outros autores que já falam, né, sobre esses temas, para a gente poder aí disseminar entre os profissionais e auxiliar nessa condução de um diálogo que costuma ser um diálogo difícil de iniciar.
Então, que a arte traz essa leveza, né, para a gente conseguir pensar, até para a gente mesmo, porque muito da dificuldade é nossa de Com iniciarmos certeza. diálogos, né? Então, a arte também nos auxilia nesse sentido de nos deixarmos mais tranquilos, calmos, leves, para a gente poder trabalhar temas pesados e difíceis, né? Uma outra, um outro recurso importantíssimo para mim, e aí eu falo como terapeuta, e é algo que é meio que eu prescrevo para os profissionais de saúde, é fazermos relatos literários ou transformarmos em poesia os encontros com os pacientes que nos afetam, né? Então, eu gosto muito é o que eu chamo de relato literário. Alguns eu transformo efetivamente em poesia, porque eu acredito nisso. Cada encontro com cada paciente é poesia. A depender de como a gente se encontra, como a gente se conecta, se nós estamos abertos a nos conectarmos autenticamente com aquele paciente, isso se transforma em poesia. Não, com certeza, com Uhum. certeza. Tudo que você fala faz muito sentido para mim. E a gente tem que pensar também que às vezes a dificuldade que temos de abordar esse tema com o paciente, de finitude, ou do processo que ele está passando, é uma relação contra-transferencial nossa, né? Então, eu Isso. não quero me deparar com a minha finitude, então eu não quero falar com esse paciente. Então, aí eu coloco Exato. que a conversa é muito difícil, que ele não está aberto, né? E a gente sempre tem que estar muito atento a nós. Toda vez que a gente encontra com o paciente, o que esse paciente desperta em mim? Então, como a Ari falou, se está me tocando muito forte de algum jeito, é porque algum assunto está saindo em cima de mim. Então, eu posso resolver isso através de uma poesia, através de cantar, escrever, normalmente ajuda muito mesmo. Eu acho que isso é de uma importância fundamental. Ou uma leitura que vai acalmar você. E se isso Isso. está tão forte em você, você não está dando conta, chama outra pessoa para auxiliar, não deixe que isso atrapalhe o seu trabalho, né, com as pessoas. Exatamente. Exatamente. Então, é um recurso importante, a escrita terapêutica, né? Como alguns nomeiam. É um recurso importante para a gente elaborar as experiências dolorosas que a gente vive no cotidiano de assistência à saúde a pacientes graves. É uma forma da gente colocar no papel e organizar as nossas ideias, porque o profissional de saúde é isso, né? Você está hoje num campo de batalha, especialmente hoje, né? Durante essa situação, e você não tem muito tempo para pensar, nem para sentir, nem para pausar, né? Silenciar. Né? Você fica naquele turbilhão de dificuldades, de problemas que precisa resolver, de mortes. No outro dia você tem que estar lá no plantão novamente. Então, nesse intervalo, como é que você consegue se cuidar? De que modo criativo, né? De que modo eu posso, que rituais eu posso utilizar para poder, para outro dia, eu conseguir acordar, seguir adiante com a missão de estar ali cuidando, mas também não esquecendo que eu preciso me cuidar, que eu preciso pausar, que eu preciso ir em busca de um recurso que seja criativo e que me traga bem-estar, leveza, para aguentar, né, os dias seguintes, os dias que se seguirão. Não, com certeza. Então, Ari, não existiria uma fórmula para cada um, né? Cada um vai em busca de um recurso que seja possível, que seja importante. No meu caso, é importante a poesia, escrever poesias, escrever relatos literários dos casos que eu atendo. No meu caso, é importante a música, é importante o contato com a arte, para que eu consiga pensar, parar, né? E aí, no outro dia, estar lá e poder acolher. não, isso é muito importante, esse autoconhecimento, né? O que faz sentido Sim. para mim, o que é valor para mim, para eu conseguir estar ali com o outro. Tem uma pergunta aqui, Ari. Como os Sim. cuidados paliativos trabalham nas situações onde paciente e família sofre de transtorno mental? Paciente e família com transtornos mentais.
E pacientes oncológicos, especialmente, né, existem literatura que indica que os pacientes oncológicos eles estariam mais suscetíveis ao desenvolvimento de transtornos mentais. Alguns, né, indicam os transtornos mentais anteriores ao aparecimento da doença e outros coincidindo com o diagnóstico de doença oncológica. Eu tomo por base esse exemplo, né, da oncologia por ser a minha vivência. Sim. E então, nós recebemos muitos pacientes, a maioria deles, com um grau de ansiedade variado, não necessariamente o transtorno de ansiedade, um dos transtornos de ansiedade, grau variado de sintomas depressivos, né? O próprio confronto com a possibilidade de não sobreviver àquela doença, né, pode fazer com que eles comecem a experimentar sintomas depressivos. Né, uns sintomas depressivos relacionados mesmo a esse movimento de introspecção, do pensar sobre a vida. Né. Lá no hospital, normalmente nós contamos com uma equipe de saúde mental específica, né, composta por psiquiatras, né, que dão essa assistência quando é necessária a medicação da pessoa que está apresentando, né, os sintomas de um transtorno psiquiátrico. Então, normalmente, quando o paciente tem histórico psiquiátrico, ingressa, né, no cuidado paliativo, primeiro é necessário que a gente pense como está organizado o cuidado a esse paciente, se ele já está em tratamento terapêutico e psiquiátrico anterior à sua hospitalização, se ele faz uso de algum medicamento psicotrópico, há quanto tempo ele passou por consulta médica, né? Se essa medicação, a dosagem da medicação está efetivamente controlando os seus sintomas. Sabendo que quando eles são diagnosticados ou quando eles recebem a comunicação da notícia de que estão em cuidados paliativos, né, que na verdade essa notícia ela deveria vir acompanhada do diagnóstico, o cuidado paliativo ele precisa iniciar desde o diagnóstico de uma doença crônica e que ameaça a continuidade da vida. Muitas vezes não é assim que se procede, né, infelizmente. Mas é importante a gente saber, anterior a isso, ele contava com consultas psiquiátricas e psicológicas, existe o uso de medicação psicotrópica, essa medicação agora, no contexto do adoecimento grave, ela está contendo os sintomas, é necessário uma revisão de medicação, e aí a equipe médica aciona a psiquiatria do hospital para fazer essa avaliação em conjunto com a Comissão de Cuidado Paliativo e com os médicos oncologistas. E aí a gente procede no manejo, né, psicoterapêutico desses pacientes e famílias ao longo do processo de internamento e para além dele, né, nas consultas ambulatoriais. Ari, obrigada por ter respondido. Tem uma outra pergunta que é da minha cunhada, ela e meu irmão estão assistindo a live. Como se proteger para não sofrer tanto quando desenvolve um laço afetivo com o paciente? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Né? Assim, é uma outra brincadeira que eu faço com alguns alunos, porque o que a gente é orientado a fazer nos nossos cursos de graduação? Não se envolva emocionalmente. Mantenha um distanciamento crítico, porque você não vai aguentar, né, estar diante de tanta dor, porque é isso, né? O nosso ofício é estar diante da dor e do sofrimento humano, e necessariamente como humanos nós iremos sofrer, porque aquilo diz respeito a nós, a nossa experiência também. E a nossa impotência, né? Porque nós não conseguimos lidar ou gerenciar ou resolver o problema da outra pessoa. E aí a gente fica nesse sentimento, poxa vida, não posso fazer nada.
quando eu trabalho com cuidado paliativo, como eu preciso me conectar com a história das pessoas, é inevitável um laço afetivo. Então, não sei o que passa na cabeça de professores que dizem que a gente não pode se envolver, que a gente não deve se envolver. Porque isso necessariamente acontece. É o envolvimento, é esse envolvimento que faz com que a gente consiga, inclusive, mergulhar no contexto, né, ter empatia, conseguir entender melhor, né, a experiência daquela pessoa e, ao mesmo tempo, não deixar que essa empatia nos paralise. Né? Ao mesmo tempo que aí alguns autores vão fazer a diferença entre empatia e compaixão. A empatia, né, ela nos coloca, ela nos permite nos colocar no lugar do outro. Mas ela pode nos paralisar, né, pelo sofrimento, por sermos tomados pelo sofrimento do outro. E a compaixão é aquela que nos permite essa aproximação com o sofrimento, né? A vinculação afetiva, a construção de laços de afeto e, ao mesmo tempo, essa experiência de poder pensar de que modo eu posso cuidar, de que modo eu posso promover o bem-estar dessa pessoa. Então, a atitude compassiva a qual o cuidado paliativo nos faz o convite também, né, essa atitude que nos permite pensar na experiência do outro, afetar-se com a experiência do outro e, ao mesmo tempo, fazer esse distanciamento reflexivo, não afetivo, para poder estar disponível a cuidar, né, e a gerenciar também as emoções que nos atingem. Necessariamente toda relação humana, né, ela é marcada pela transferência e pela contratransferência, sim. Exato. E só lembrando um pouco, Ari, eu também tive essa educação na graduação, né, do não envolvimento, principalmente porque sou fisioterapeuta, então toco muito, meu contato é muito íntimo com o paciente, mas nunca coloquei isso em prática, sempre me envolvi. E aprendi com cuidado paliativo que eu podia ter empatia e compaixão pelos pacientes, mas que ela não poderia me paralisar. Eu acho que o que minha cunhada quis perguntar é isso. Muitas vezes me vi paralisada pela dor do outro, só que eu não consigo sentir pelo outro, porque meus valores, minha biografia, minha história é completamente diferente. Mas eu posso estar ali por ele, né? Eu acho que isso é importante. Eu não preciso agora, eu posso chorar em algum momento, em alguma consulta, em alguma conversa? Posso. Eu posso me envolver? Posso. Mas eu tenho que sair dali e entender que eu preciso estar inteira para o próximo paciente. Ou para me cuidar, ou para continuar, né? Exatamente. E no livro A Roda da Vida, da Elizabeth Kubler-Ross, foi o último livro que eu li agora, recente, ela fala que a gente acha que os pacientes não estão prontos ou não estão fortes o suficiente para enfrentar. E o que ela entende pela vivência toda de muitos pacientes que ela entrevista ao longo, né, da carreira dela, é que sim, eles têm força para enfrentar, sim. E que ninguém carrega um peso maior do que daria conta. Então, assim, eu posso estar ali com uma atitude compassiva para poder ajudar no que for possível para fazer dessa experiência a menos sofrida possível, mas ele dá conta do fardo que ele está carregando. Então, assim, não adianta eu ter uma empatia e exatamente o que você falou, paralisar nisso e aí eu não consigo ajudar mais ninguém. Exatamente. E essa questão do laço afetivo, né, e o sofrimento que advém dele, é importante nesse sentido, né, como a gente vinha falando, usar recursos criativos para eu lidar com esse sofrimento, porque sofrer é inevitável. E o sofrimento é uma experiência humana de crescimento, de amadurecimento, é a partir dele, né, por que ter medo de sofrer, né? Exato. Pelo sofrimento, nós conseguimos amadurecer. Agora, esse sofrimento, ele não pode ser ao ponto de me adoecer, né?
de dificultar o meu funcionamento em áreas da minha vida, como o meu relacionamento familiar. Então, se eu começo a perceber que esse sofrimento tem derivado comportamentos e emoções muito intensas, aí eu preciso pensar em espaços de cuidado, né, para que eu consiga dar conta desse sofrimento. E sofrimento é inevitável, eu estou diante da dor do outro e essa dor me atravessa. E que bom que ela me atravessa, né? O ruim é quando ela se torna banal. Né? Quando eu banalizo, é quando eu naturalizo, é quando eu não me deixo tocar pelo outro. Aí isso é um adoecimento muito grave. Né? É um adoecimento que nos convida a pensar, peraí, é essa mesma área que eu quero, é essa área em que eu devo estar, né? Mas quando este sofrimento, ele traz dificuldades em outras áreas da minha vida, aí eu preciso pensar em espaços de cuidado, né? Uma psicoterapia, uma supervisão, né, com um colega que tenha uma experiência maior, ou mesmo com um colega do mesmo nível de formação, mas que possa trocar ideias e me auxiliar a ter maior clareza no meu processo de trabalho. Né? Estar em formação contínua também, né? A gente tem participado, né, Rafa, de várias lives, de vários saraus, né? E isso tem nos ajudado muito, assim, poder estar com várias pessoas do Brasil que estão enfrentando praticamente as mesmas dificuldades e que estão ali trocando de maneira genuína, né, os seus saberes e também as suas fragilidades. Né, para a gente poder se reconhecer no outro e as nossas vulnerabilidades. Não, com certeza. Tem uma pessoa falando, né, do que, não seja não se envolver, né, que a questão, a gente vai se envolver, né? Isso. Peraí. Nossa, ler e falar ao mesmo tempo. E de quem você se torna nesse encontro, né? Que é exatamente isso que a gente está falando, que é prestar atenção em si também, né? Ari, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, que eu estou ansiosíssima para ler, né? Se você indica em algum momento da semana que o profissional tenha um momento de descompressão, que a gente já falou disso também, né? Que a gente tem que ter um autocuidado conosco. Um momentinho, seja 10 minutos, para a gente parar, respirar e conseguir seguir em frente, né? E eu queria que você mostrasse a capinha do livro. Eu vou colocar no Instagram depois, gente. Dá para comprar online, o livro é maravilhoso, eu tenho certeza. E só o nome já me fascinou, que é Caixinha de Música. Certinho, Rafa. Então, eu tô aqui, essa aqui, não sei se dá para ver. Dá. Então, o nome Caixinha de Música, né? Eu escolhi. Eu não sei se tem muita gente que talvez seja bem novinhos, né? E não conheçam. Mas antigamente existiam caixinhas de música, né? A gente às vezes até vê em cenas de novela aquelas caixinhas de música que você dá a corda e fica uma bailarina, né, dançando e aquela musiquinha lá tocando, uma musiquinha extremamente acalentadora, né, e tranquila. Então foi a partir dessa caixinha de música que eu me inspirei a dar esse nome, né, caixinha de música, como essa caixinha que vai acalentar as dores, os dissabores de se descobrir doente, de enfrentar uma doença, mas uma caixinha de música também que vai a reavivar momentos de alegria, né, de partilha, de esperança. Então, a caixinha de música, ela é composta por músicas, né, músicas que são amplamente conhecidas e que, ora, vão fazer refletir sobre os momentos difíceis da vida e aí solicitar ao paciente para que, desses momentos difíceis que ele viveu, que recursos ele utilizou para enfrentar esses momentos difíceis e que recursos, então, hoje são importantes para ele resgatar e enfrentar mais um momento difícil de sua vida. E existem outras músicas que vão falar
vão tentar fazer com que ele resgate momentos importantes dessa biografia, dessa história de vida dele. Então, momentos da infância, a relação com a escola, a relação com a própria casa como um lugar de morada e de paz, né? Então, as músicas, elas todas foram selecionadas com base nos relatos das experiências que eu vivi e que os pacientes me traziam. Suas histórias de vida, suas dores, seus medos, suas angústias, suas alegrias, o sentimento de gratidão, seus arrependimentos. E eu fui apresentada a essa possibilidade num momento em que, na verdade, eu não sabia o que fazer, né? Eu estava diante... Nossa unidade, ela acolhe boa parte dos nossos pacientes, são idosos, adultos idosos, né? Aí por volta dos 40 a 90 anos. Então, é bem incomum nós recebermos adolescentes. Recebemos porque somos referência, né, para adolescentes, adultos e idosos, mas é muito incomum recebê-los. E aí, quando nós recebemos adolescentes, para toda a equipe é muito impactante. Isso não é diferente para o psicólogo ou para qualquer outro profissional que estude sobre morte, luto, desenvolvimento. Não vai deixar de ser impactante pensar em uma vida que está em seu início, né, que existe uma série de planos a serem concretizados e que, de repente, você, como profissional de saúde, por saber o curso natural da doença, sabe também que aquele paciente ele não vai ter a possibilidade de dar conta de seus planos, dos seus projetos. Então, toda a equipe é muito mobilizada quando nós recebemos adolescentes, especialmente, em nossas unidades. E foi um desses adolescentes que chegou, foi o primeiro adolescente que chegou na nossa unidade. E me disseram, Ariane, você vai atendê-lo, né? Ele chegou hoje, ele está assim, assim, ele vinha sendo tratado erroneamente para tuberculose por 6 meses, mas era um tumor de pulmão. E aí eu fiquei, né? Eu trabalhava com criança e adolescente em unidade de terapia intensiva, mas... Enfim, muitos tinham a possibilidade de sair, né? Era um hospital de trauma. Então, eles saíam com sequelas, mas saíam vivos. E aquele paciente estava com um tumor avançado de pulmão extremamente raro. E eu disse, o que é que eu vou fazer? Né? Como eu vou conduzir? De que modo, né? Naquele momento, eu fiquei me perguntando como é que a psicologia poderia acolher uma dor tão intensa, né, para um adolescente e para uma família. Então, ele me apresentou como é que eu poderia acolhê-lo, né? Eu cheguei com todas aquelas apreensões de é adolescente, não vai querer nem falar, né? Porque quem faz consultório com adolescente sabe que muitos deles chegam e ficam em silêncio e o atendimento é o silêncio. Então eu cheguei lá, mas eu disse, eu vou lá, vou de coração aberto, né? Para saber como é que eu posso ajudá-lo. E ele falou muito. Ele estava muito cansado, né? Tumor de pulmão, enfim, com catéter nasal para ajudar na respiração, mas ainda assim ele conseguiu falar muito, 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 muito. Então, e ele me dizia assim, eu quero muito a minha vida de volta. Eu quero muito poder, por exemplo, sentar e jogar dominó com o meu tio, como eu sempre fazia. Eu quero tudo de volta. Tudo como era antes. E lá para as tantas, né, ouvindo ele me diz que gosta muito de ouvir música, que toca violão. E ele resgata uma música que é bem jovenzinha, né? Quem é aí dessa geração conhece. É a música de Nat Roots. Né? Essa aqui é a cartinha, ó. Né? As cartinhas são nesse formato. E aí a música é Nat Roots Reggae Power. Eu não vou me atrever a cantar, viu, Rafa? Porque eu sou péssima, desafinada. Mas a música diz mais ou menos assim. Quando a noite cair e o som te lembrar algum sonho bom e fazer tudo transcender,
Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer. Sintonize sua vibração. Não há tempo para viver em vão. E não pense mais em desistir. Existe um mundo que só quer te ver sorrir. Ele quem me trouxe a música ao final do atendimento, né? Que era uma das questões para mim também, né? O atendimento começou de uma maneira muito difícil. E como fechar aquele atendimento, porque também cuidado paliativo, quando a gente vai atender, né, Rafa? A gente não Sim. sabe se no próximo dia nós teremos o contato novamente com a pessoa. A gente não sabe se ele estará mais uma vez. Então, nosso atendimento tem que ter começo, meio e fim. Né? E aí, como fazer esse fechamento diante de tanta dor que me foi expressa, que foi compartilhada comigo? E ele me trouxe esse convite para fechar dessa forma, nós cantando juntos essa música. Então, eu peguei meu celular, coloquei lá no YouTube, na música do Nath Roots, e a gente saiu cantando. Eu não conhecia muito bem a música e fui improvisando e ele me ensinando. E daí nasceu a música como essa possibilidade também, né? Além da poesia, dos relatos literários que eu já fazia para dar vazão ao que eu sentia. Então, a música como um recurso terapêutico direcionado ao paciente também. E essa caixinha também eu comecei a perceber na construção dela que é possível a gente utilizar em grupos com profissionais de saúde também, em grupos com pacientes, em grupos com famílias, né? Porque ela nos permite esse diálogo a partir da leveza da música e da mensagem que essa música nos traz, né? Sobre nossa vida, as músicas que fizeram parte dessa história de vida. Então a caixinha tem, a última cartinha é essa aqui, que é uma música especial. Então, nela não tem música nenhuma. O paciente é quem vai me dizer qual é a música que para ele faz sentido, que faz parte da história de vida dele, que ajuda ele a contar um pouquinho, um recorte dessa história que foi importante para ele, que é sagrado na vida dele, né? O momento em que ele se sentiu mais vivo. Qual foi a música que o marcou? O que essa música diz sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as relações que ele construiu, sobre o legado que ele vai deixando. Então é nesse sentido. Eu não sei nem o que eu falo, não, porque eu tô perdida aqui, gente. Você falando disso, o quanto que é importante a gente entender o sagrado do outro, né? Eu vi o Alexandre Ernesto entrando, ele fez uma live com a gente outro dia sobre sagrado. Sim. É uma pessoa que fala maravilhosamente bem também. E se a gente não entende o que é sagrado para o outro, a gente não consegue alcançar o outro, né? E se, primeiro, eu não sei o que é sagrado para mim, eu não sei que o outro tem um sagrado, né? Então, é sempre buscar de alguma forma, gente, uma música, uma poesia, um filme, uma figura, qualquer coisa que te represente. É muito importante você identificar isso para você conseguir chegar no outro. Esse atendimento que você fez, eu não sei nem o que eu teria feito, na verdade. Porque o adolescente deu 3 tapas na cara, né? Ele começou e terminou. Exato, eles costumam fazer isso comigo. Não só com você, comigo também, tá? Criança, então, Nossa Senhora. Muito legal. E eles nos lembram, né, a capacidade humana de resiliência mesmo, né? Sim. Quanto é forte essa capacidade para crianças e adolescentes, principalmente, né? E quando a gente consegue fortalecer essa capacidade, eles se desenrolam na vida, levando consigo essa capacidade de resistir. Sim. Sim. De poder estar e levar adiante a adversidade com o sofrimento, mas também com amor, com dor, mas também com aprendizado. O quão importante é a gente conseguir acolhê-los e cuidá-los dele para que eles consigam, né, voar para frente com essa capacidade aí preservada. Sim, sim. Ari, faltam 5 minutos. Eu queria continuar falando com você aqui eternamente, porque eu adoro conversar com você. E eu quero primeiro te agradecer muito por ter aceito esse convite. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu quero que o mundo inteiro te conheça, que conheça a Caixinha e leve um pouco do que você falou para a sua vida.
Você é uma pessoa muito maravilhosa, que fala com uma propriedade muito grande. Não é à toa que eu quis que você estivesse com a gente. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que gostam dessa área. Sim. E aí está aberto para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão a minha por estar aqui, né? Eu espero que a gente possa ter, né, dos que estão aqui, que a gente possa ter tocado o coração de todos, né? A gente está sendo convidado agora todos os dias a fazer reflexões sobre a vida, né? Sobre a minha vida, mas também sobre a vida do outro, como eu me posiciono diante da vida do outro, como eu cuido desse outro, né? Como eu preciso me cuidar para conseguir estar diante do outro de uma maneira genuína, de uma maneira interessada, de uma maneira cuidadosa, zelosa. Essa situação que a gente está vivendo nos diz disso, né? Eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter respeito profundo pelo outro. Eu acho que essa é a lição diária que a gente tem com os nossos pacientes, né? Poder aprender a respeitar profundamente a história de cada um, os valores de cada um, as crenças de cada um. Poder estar com ele, poder acessar o sagrado daquele paciente, mas sem invadi-lo, né? Sem acharmos que sabemos de alguma coisa. Não sabemos. Quem somos nós? Quem vai nos dizer, né, assim, quais são os caminhos? E esses adolescentes me ensinaram sobre isso também. Não é você quem vai apontar o caminho do cuidado. Sou eu que vou te dizer quais são as minhas necessidades. Não é você que deve decidir sobre a minha vida, sobre o que fazer da minha vida. Sou eu que preciso participar ativamente dessas escolhas. Sou eu que preciso direcionar. É isso que a gente precisa acordar para entender, né? Não adianta aí gente ir com uma receita pronta do que fazer, do que não fazer, procedimento X. Claro que existem, né, as várias situações na área da saúde em que a gente tem os procedimentos corretos a serem feitos. Mas nos falta ouvir esse paciente. Acho que acima de tudo a lição é essa. Poder aproximar-se do outro, escutar o que ele tem a dizer de uma maneira interessada, né, estando presente e conectado, né, com o outro. Eu acho que essa história aí do isolamento social nunca nos fez estarmos tão conectados, né? É um paradoxo tão grande assim, que as lives e tudo que a gente está participando, o quanto a gente se conecta verdadeiramente com as outras pessoas, né, via tecnologia, e isso a gente precisa levar para quando estivermos em uma situação diferente da que a gente está vivendo, né? Quando esse isolamento social acabar, nós aprendermos a transpor essa conexão que a gente conseguiu virtualmente para o real. Para o estar junto, para conectar coração com coração, para olhar olho no olho, para entender que eu sou diferente do outro, as minhas necessidades e desejos também são. Então, eu sou muito grata, profundamente grata, Rafa, pelo teu convite, sabe, por ter te conhecido. Que oportunidade maravilhosa a gente poder estar junto naquela A Morte no Jantar, não é? Que encontro inusitado. Nós nos encontramos na morte e no jantar. E estamos aqui, né? Você de Belo Horizonte, eu aqui em Natal, e conectadas e sentindo que eu estou muito pertinho de você, do ponto de vista do coração mesmo, do afeto. Então, Não, com certeza. Muita gratidão mesmo por essa oportunidade de ter lhe conhecido, pelo privilégio de ter conhecido você. Ari, eu que agradeço, realmente foi um encontro muito especial. Eu sinto que você está na minha vida, apesar de nunca ter te visto pessoalmente, faço questão de te conhecer pessoalmente. Então, vamos guardar esse encontro para daqui a um tempo. Gente, muito obrigada, tá? Eu agradeço demais pelas suas palavras, pela sua entrega. É por isso que eu me conectei com você, tá? Um beijo a todos.
Estamos falando que temos 20 segundos, então, muito obrigada, pessoal. Que a live tenha tocado vocês de alguma forma, é o que a gente espera. Eu tenho certeza que a Ari ficou muito feliz, o sorriso dela me diz tudo, e o olho dela me diz mais ainda. Muito obrigada, Ari. Um beijo. Obrigada a você. Tchau, gente. Muito